Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre a escolha do tema do TCC. Muito bem-vindos. Bem-vindos, Cris, Luiz Felipe, Rose, Julian, Douglas, boa noite. Vamos conversar sobre a escolha do tema, Ana Carolina, não só de TCC, mas também de artigo científico, que não é só para alunos da graduação, mas para todos aqueles que desejam escrever, né, contribuir para a publicação de um livro. Então nós vamos conversar sobre a escolha do tema, que é muito importante, né, que a escolha do tema ela é essencial para que a pessoa possa iniciar a escrita. Tirso, meu amigo lá da Espanha, Núbia, muito bom. Paulo também aqui, Durcelânia, minha tia também, Flávia. Muito boa noite a todos e nós vamos conversar sobre a escolha do tema. Se você quer escrever alguma coisa que te inquiete, né? Então isso é muito importante, porque o projeto que eu estou coordenando não é só para alunos da graduação, mas para todos aqueles que desejam deixar o seu legado na humanidade com alguma inquietação. Então, o primeiro ponto, né, de como escolher o tema daquilo que a gente vai escrever, seja um TCC ou um artigo ou uma monografia, é você ter uma identidade temática com aquilo que você vai escrever. Então você tem que gostar do tema, até porque você vai passar horas lendo sobre o tema, escrevendo sobre aquele tema. Então é muito importante que você tenha uma identidade temática. Podem colocar aqui também as suas perguntas, tá? Porque ao final nós vamos interagir com as perguntas aqui, com as dúvidas de vocês, tá? Então, primeiro ponto, identidade temática. Então você tem que gostar do tema, você tem que ter afinidade com aquele tema te causou uma inquietação naquela aula que você assistiu, naquela notícia que você também assistiu na TV ou leu, alguma coisa que te cause aquela inquietação para que você possa ter então prazer de fazer aquilo, né? Porque é muito ruim quando a gente faz o que não gosta. Então, e ao contrário também é verdade, né? A gente vai ter muito mais prazer fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. E o TCC é algo muito temido pelos alunos, até porque no Brasil a gente não tem essa cultura, essa educação de ensinar as pessoas a escreverem, né? Bia aqui também, muito bom ter todos vocês aqui. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de ter uma dificuldade ao escrever o TCC, que TCC é um bicho de 7 cabeças. Então a gente precisa conversar sobre isso para tirar esse mito, né? Desmistificar isso, porque na verdade tudo é o hábito, é a constância. Então, primeiro de tudo, como eu falei, identidade temática, você tem que gostar do tema, você tem que ter uma identidade com aquilo que você vai escrever, até porque nós vamos passar aí 2, 3 meses escrevendo sobre aquilo. Se for levado a sério a pesquisa, dá para escrever uma lauda por dia, mas a questão toda é você saber o que você quer falar, sobre o que você quer pesquisar e qual é o problema que você quer solucionar, né? Então, o primeiro ponto é a identidade com o tema. Então você tem que ter um tema que você se identifique com ele. O segundo ponto que eu coloquei aqui para vocês, né? Resolva um problema, que eu já estava começando a falar sobre isso sem pontuar, mas para ficar bem pontuadinho, e ao final eu vou fazer essa recapitulação com vocês. Então você vai resolver um problema, alguma coisa que ainda não tem solução na sociedade, né? Como por exemplo, as crianças que ficam
jogando malabares aí nos retornos da Avenida das Américas, por exemplo, as crianças que deveriam estar na escola, que deveriam estar acompanhadas de seus pais, estão ali fazendo malabares. E não é o local de criança, né? Então, cadê a Secretaria de Ordem Pública? Cadê o Conselho Tutelar? Então, isso é uma coisa que inquieta toda a sociedade e que, infelizmente, às vezes passa despercebido, porque as pessoas se acostumam com aquilo que está fora dos padrões, né? Então, é muito importante que a gente resolva um problema de um grupo da sociedade ou da sociedade como um todo. Então, resolver um problema é o segundo ponto. Então, recapitulando, primeiro, identidade temática. Você tem que ter uma identidade com aquilo que você vai falar, tem que gostar do tema. Segundo ponto é essa questão de resolver o problema. Claro que não é solucionar todos os problemas, mas apontar possíveis soluções para que a gente possa ter algo a contribuir na sociedade. Então, é muito importante isso. Então, mesmo que você já seja um professor de direito, que você já esteja graduado, seja bacharel, seja advogado, seja engenheiro, seja do lar, o que você for hoje, você pode também escrever. Não é apenas para quem está estudando. Pode até ser professor, porque alguns professores já confessaram para mim, falando assim, poxa, eu ainda não escrevi um artigo. Eu falei, poxa, é muito importante. Então, a gente colocar ali as nossas energias, né? Pensar, solidificar o nosso pensamento, porque às vezes a gente perde tanto tempo nas redes sociais e na verdade a gente não está contribuindo para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. E eu também tenho um projeto de publicação, então fica mais fácil publicar livro com ISBN, né? Que é uma identidade do livro, e é muito importante a gente também ter esse projeto, né, de publicação daquilo que nos inquieta. Então, segundo passo, resolver um problema da sociedade ou de um determinado grupo da sociedade, que não necessariamente tenha a ver com o direito, pode ter a ver com qualquer área, com qualquer segmento, tá? Então, ontem mesmo eu estava colocando lá no Facebook, porque eu não gosto muito do Facebook, eu gosto do Instagram, mas para uma amiga de adolescência, que ela está falando sobre a questão de autoconhecimento, falei para ela, você também está convidada a participar do projeto, porque não é só para TCC, mas para qualquer tipo de assunto. Então, segundo ponto, resolver o problema, né? Tem que despertar a curiosidade, aquela inquietação interna, que alguma coisa que te inquietou numa aula, numa notícia, e você vai escrever sobre esse tema. Terceiro ponto, né? Qual é o terceiro ponto? A possibilidade de uma pesquisa. Porque um artigo científico e um TCC, ele tem que ter referência bibliográfica, né? Em uma determinada aula, eu vou ensinar vocês também como fazer uma pesquisa. Porque às vezes a gente vai fazer uma pesquisa na internet e aquela fonte não é fidedigna. Então, muito importante que tenha uma base doutrinária muito sólida, né? Porque um edifício ele não se constrói, ele não é construído sem uma base. Então, nós vamos construir essa base muito sólida com referências doutrinárias. Então, não deve ser escrito um TCC e um artigo somente de artigos de internet. Posso também colocar artigos da internet? Com certeza, né? Porque a internet ela é mais rápida, mais célere na hora de passar informação. Mas a gente precisa aprender quais são os sites fidedignos. Vou ensinar também como você não cometer o plágio, né? Porque o plágio é um problema sério no TCC, e não comprar, muito menos isso, né? Porque isso é ilegal. A gente estava vendo aqui no Instagram mesmo, tem perfil que vende trabalho pronto. Então, poxa, a importância de você pesquisar. Hoje está tudo muito volátil, né? Tudo muda muito rápido, e a gente precisa ter essa solidez, né? Essa consistência.
porque a gente tendo consistência, a gente vai ter permanência. Porque às vezes você vê uma pessoa assim, anunciando um produto, mas ela começou agora e a gente não sabe se ela vai ter consistência. Então essa consistência, essa frequência é que nos vai levar à excelência. E é o que eu falo, os alunos às vezes falam, professora, mas o que eu escrevi não está muito bom. Eu falei, é assim mesmo, a gente nunca vai achar que está ótimo, né? Mas é o que eu falo. O feito, ele antecede o perfeito. É igual todo mundo falou assim, mas e começar é muito difícil. Sim, começar é difícil em qualquer atividade que a gente não esteja acostumado. Mas quando a gente está habituado a praticar aquela atividade, nós vamos ter mais consistência e mais constância, que vai levar à excelência. Então é muito importante isso também, tá? Então ter uma base sólida. Então, recapitulando: ponto 1, identidade temática, você tem que gostar do tema. 2, resolver um problema da sociedade. 3, ter uma base sólida de referência doutrinária e bibliográfica. Os clássicos sempre são importantes. Então a gente vai usar os clássicos e vai também começar é difícil, mas depois flui naturalmente. Pois é, que é o que eu falo lá no curso, né? Que é o estado de flow. O que é o flow? É o fluxo. Quando você começa, você dá o pontapé inicial, aí parece que as coisas vão vindo, né? Porque o caminho só se faz caminhando. Então a gente só vai trilhar aquele caminho, seja do TCC, seja do artigo, seja na prática de um determinado ofício, né? Na advocacia, muitos estão recém-formados, né? E aí acabam falando, e agora eu estou formada, e agora o que eu faço com a minha OAB, né? Então é assim mesmo. Então começar é sempre difícil, mas se você tiver alguém para te orientar, então maravilha, né? Então toda quinta nós vamos nos encontrar aqui para conversar sobre algumas questões inerentes à escrita, e eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir fazer isso sem aquela tensão que um TCC causa. E não deixe para a última hora, né? Então vamos começando, vamos falando, né? Santo estado de flow, né, Isabela? A Isabela vai participar da publicação do volume 3. Ela fala sobre a revista íntima nos presídios. Então são assuntos maravilhosos, gente, que tem muita coisa para a gente poder pensar e escrever sobre. Então vamos sair daquela mesmice, né? Daqueles assuntos que já estão batidos. Então, se você quiser orientação também a respeito de temas, eu vou colocar aqui também para vocês, tá? No meu feed, vou colocar temas, orientações, sugestões de temas, que é muito legal também. E toda quinta eu vou fazer uma aula com a ajuda de vocês. Esse, como escolher o seu tema, foi o mais votado. Então, eu também vou colocar ali os temas das aulas que vocês colocarem aqui, sempre às 20 horas, tá? E aí nós vamos conversar e você vai fazer o seu TCC, elaborar o seu artigo de forma natural, né? Como quem está acostumado a jogar bola, como quem está acostumado a dirigir, porque o cérebro humano, isso já foi comprovado cientificamente, que se a gente praticar por 21 dias consecutivos aquela atividade, aquilo a gente já vai aprender no automático. Então você está mandando informação para o seu cérebro de que você está habituado. O exemplo disso é quando a gente aprende a dirigir. Então, quando a gente vai aprender a dirigir, né? E eu já passei por isso também, né? E aí a gente fica lá preocupado, né? De carro sem ser automático, de pisar na embreagem, colocar lá a primeira e vai debreando o carro, vai acelerando. Mas depois que você começa a praticar, aquilo já é feito naturalmente. Então, quem já sabe dirigir, vai entrar no carro, vai colocar o cinto, não vai pensar, porque aquilo vai fluir, vai acontecer naturalmente. Então nós precisamos dominar o nosso cérebro, a nossa mente, porque o nosso cérebro é uma potência, né? E a gente não usa nem 10%. Então imagina se você se propor a elaborar um artigo, a escrever sobre um determinado tema. Você vai começar a pesquisar sobre aquele tema, você vai começar a ler sobre aquele tema, grifar as partes mais importantes. E aí
você vai habitualmente, naturalmente praticar aquilo e aquilo vai ser feito de maneira automática. Olha que maravilha! Então, tenha sempre em mente esse exemplo de dirigir. Por quê? Porque o seu cérebro, ele se acostumou com aquela atividade. Então, se por 21 dias consecutivos você praticar aquela atividade, você vai turbinar o seu cérebro. E aí é o que eu estou propondo a vocês. Não deixem para a última hora, não deixem para depois. Separe meia horinha do seu dia para fazer a pesquisa e para depois você escrever o seu TCC. Tá chegando mensagem aqui para mim. Tem muita gente aqui perguntando sobre o curso, né? Eu vou mandar um link aqui para vocês sobre o curso, né? Que é muito importante que vocês também tenham. Depois eu vou colocar o link aqui, tá? Sobre o curso, a próxima turma vai ser em março, dia 20 e dia 27 de março. E se vocês tiverem qualquer dúvida, depois vocês me mandem aqui no direct, tá? Muito obrigada, Rebeca. Muito obrigada a todos que estão aqui participando, né? Então, muito bom vocês estarem aqui comigo. Toda quinta nós vamos nos encontrar. E então, recapitulando. Primeiro, identidade temática. Segundo, resolver um problema da sociedade. Terceiro, consistência bibliográfica. Então, tem que ter uma base doutrinária e bibliográfica robusta para você fazer no seu trabalho. Tá? E em breve eu vou colocar aqui o link do curso. Quarto ponto, relevância temática. Então tem que ter uma relevância temática. Aquele tema, ele tem que te ajudar na área pessoal, profissional, acadêmica. Não é só um cumprimento de protocolo, né? Porque tem gente que escreveu o TCC, me livrei. Não é assim, não deve ser assim, né? Porque nós não aprendemos isso desde o início, na faculdade e também na educação como um todo. E aí, isso não deve ser um peso, a gente precisa tirar isso, nem um peso, nem um pesadelo, né? Mas que seja uma atividade prazerosa, que você tenha um prazer em fazer aquilo. Você já reparou que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, o tempo voa? E é assim. E quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a hora não passa. Vocês mesmos têm exemplos de aula, né? Tem aula que parece que, assim, a aula passou só um tempinho, 10 minutinhos. Aí você acha que já uma hora já passou. E é a mesma coisa. Então, você precisa, primeiro, tirar esse mito, né, de que o TCC é um peso ou um pesadelo, para que você possa, então, escrever e fluir, que é o bendito estado de flow, que a Isabela, que foi minha aluna no curso, sabe, porque eu falo muito disso, né? Porque o curso, ele não é só para ensinar a escrever, mas ele envolve muitas outras questões que vai te potencializar, não só como pessoa, mas também como profissional, que é muito importante hoje, né? A gente ser completo. E aí, essa que é importante. Então, a relevância temática em que você vai contribuir com a sociedade em relação àquele tema, que você vai se aperfeiçoar não só como pessoa, mas como profissional e também como acadêmico, e que não seja só um cumprimento de protocolo, que você possa também fazer disso um viés profissional para você. Imagina você palestrando sobre aquele tema, você criando um perfil no seu Instagram para divulgar aquele tema, publicar um artigo. A publicação de um artigo é muito importante. Por quê? Não só para a gente deixar um legado na humanidade, como eu falei, mas também conta ponto no concurso público. E é muito importante. Então, se você teve a mesma pontuação que um outro candidato que não tenha uma publicação, você já tem pontuação na frente, né? Então, é muito interessante que a gente venha a se dedicar
para elaborar, e eu falo por mim mesma, né? Porque eu entrei muito jovem na faculdade, eu tinha 16 anos de idade, e aí eu não sabia muito o que eu queria, e como tem muitas pessoas também que acabam acontecendo isso, né? Que a pessoa, ela não sabe muito bem o que ela quer, e aí a gente não é ensinado a escrever, então eu padeci muito para escrever, era muito complicado, porque a gente não foi acostumado a isso, a educação no Brasil, ela não incentiva, então que a gente venha a realmente romper essas barreiras, quebrar essas barreiras, porque a gente é muito mais capaz do que a gente possa imaginar, que inclusive eu postei hoje isso no meu stories, né? Então, toda vez que eu vou colocar para vocês isso, para que vocês possam lembrar que escrever não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas que a gente precisa se habituar. E aí muitas perguntas surgiram, né? Professora, como é que eu vou escrever sobre o abandono afetivo? Então, o abandono afetivo, por exemplo, ele é um nicho dentro do direito de família, mas o abandono afetivo, ele não pode ser um tema, ele não deve ser um tema, mas sim a problematização desse tema, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas, né? Como eu vou delimitar o meu tema, como eu vou problematizar, como eu vou criar os objetivos, como eu vou escrever a minha introdução, como eu vou escrever o meu desenvolvimento, como eu vou fazer as minhas considerações finais, as referências, apêndice, anexo, qual é a diferença entre apêndice e anexo. Então, isso tudo eu vou ensinar para vocês, tá? Normas da ABNT, que às vezes é um fantasma também na vida dos alunos, né? Tem aluno que paga alguém para formatar o trabalho. Então, isso tudo eu vou ensinar, pesquisar, sites de plágio. Já quero mais lives. Vou fazer, Rebeca, toda quinta-feira, enquanto as aulas não começarem, né? Porque depois que as aulas começarem, a gente vai ter que mudar a data. Mas toda quinta-feira às 20 horas aqui, encontro marcado para a gente conversar sobre o tema que eu tenho certeza absoluta que vai despertar em vocês essa luzinha. E quando a gente desperta, não tem como a gente retroceder. Então é pra frente que se anda. Então às vezes a gente está um pouco desanimado, né? Tudo bem não estar bem todo dia, mas a gente vai sim dar um passo além e acreditar que a gente é capaz sim, né? E independente do que tenham falado para você ou do que você pensa a respeito de você mesmo, né? Então a gente precisa quebrar também isso para que a gente venha a romper com qualquer barreira que esteja impedindo que a gente venha a adquirir mais conhecimento e uma posição diferente na sociedade, independente de pandemia, né? Independente do que esteja acontecendo, é o nosso mundo interno que vai reverberar no mundo externo. Então isso é muito importante, a gente ter essa autoconfiança para que a gente possa se autodesenvolver, para que a gente possa ir deslanchar, e o universo é o limite, como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Quem já foi meu aluno recentemente sabe disso, e a gente está sempre mudando, né? Já tô craque, mas quero aprender mais e mais, isso aí. Então não é porque você já escreveu o seu TCC, ufa, me livrei, né? E não é assim, a gente precisa ter essa consciência de que cada vez que eu vou escrevendo, eu vou produzindo mais, e quanto mais eu faço, mais eu fico excelente. A frequência leva à excelência, então isso é muito importante. Então que o TCC não seja aquele fantasma na vida dos alunos, mas que seja um prazer na vida de vocês, para que vocês venham a ter uma forma de escrever agradável, fluida, que aquilo que seja natural, que seja algo automático até. Faço MBA em Marketing Digital e escolhi o tema de LGPD. Excelente, Letícia, por causa das minhas aulas, né? Porque eu também dou aula de direito do consumidor e propriedade intelectual, que é muito importante. Então a Letícia, ela foi minha aluna na pós, no MBA de comunicação e marketing em mídias digitais, e nós falamos muito sobre isso, né? Então é muito importante a gente
ter essa temática. Então não precisa ser só do direito. Eu vou falar também, vou dar outras sugestões de temas para vocês, vou postar. Então os direitos autorais, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor ainda, né? Porque ela nem entrou em vigor ainda. Ela foi, na verdade, um aperfeiçoamento, uma cópia da GDPR, né, que é uma lei da União Europeia criada pela ONU. Então é algo que vai mexer com todo mundo, né, que acaba atingindo a todos nós. E basta ver aí vazamento de dados no WhatsApp, né, pessoas praticando crime pela internet, pelas redes sociais, infelizmente, né? O WhatsApp ontem de uma amiga foi hackeado, aí ela já tinha avisado, mas aí o cara entrou em contato comigo pedindo dinheiro. Então, são coisas, assuntos que são interessantes para toda uma sociedade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A minha identidade temática, ela tem que ter, eu tenho que gostar do tema, mas aquilo precisa também ser interessante para a sociedade. Então a LGPD é maravilhosa, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas vão ter que estar de acordo com a lei. Então a gente precisa ter isso em mente também, um tema que interesse a todos da sociedade. Professor, o tema do TCC somos nós alunos que escolhemos? Sim, Wellington, é você que escolhe, né? Não é a faculdade que vai escolher, você vai escolher um ramo do direito que te interessa, né? Se você tem mais afinidade com direito penal, com direito tributário, né? Por exemplo, tem um aluno que agora escreveu sobre o imposto sobre valor agregado. Então, o ramo é o direito tributário, mas aí ele vai falar sobre o imposto sobre valor agregado, que é um dos tópicos da aula de direito, que é de imposto, né? Da aula de direito tributário, né? Porque os tributos, eles são gênero e as espécies são os impostos, né? As taxas e as contribuições de melhoria social. Então, vocês é que vão escolher o tema de vocês, tá? Então, por isso que é importante você gostar daquilo que você vai escrever sobre, daquilo que você vai pesquisar, daquilo que você vai passar um tempo da sua vida pesquisando ali sobre aquele tema, tá? Então, vocês que escolhem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora a gente vai ter essa dinâmica aqui de responder qualquer dúvida que vocês tenham, que eu vou aqui agora responder as dúvidas de vocês, né? Então, tem faculdade, por exemplo, a Estácio ela só tem um período de TCC, mas tem algumas outras instituições que tem TCC1 e TCC2. O que é o TCC1? É o projeto. E o TCC2, o trabalho propriamente dito. Então, as universidades que têm o TCC1 e 2 dá mais tempo para o aluno escrever. Porém, isso não é garantia de que o aluno vai escrever belamente e um TCC que seja assim, né, fenomenal ali para cumprir aquele protocolo. Porque, às vezes, a questão de ter 2 semestres para escrever não significa que a pessoa vai ser bem sucedida. E sim, é o tempo que você vai priorizar, é a gestão do seu tempo, que é esse 5º ponto, que é a gestão do tempo que você vai gerenciar. O dia tem 24 horas, imagina você separando meia horinha do seu dia para fazer uma pesquisa, e meia hora eu tô sendo muito legal, né? Mas é assim que a gente vai começar, bem devagar, para aquilo não se tornar uma coisa maçante, né? Então, assim é que a gente vai fazer. Pode ser algum tema relacionado a outro curso? Sim, desde que você tenha pode ser relacionado a outro curso, mas com viés jurídico se você é aluno de direito. Então, a aluna aí de comunicação e marketing em mídias digitais, ela vai escrever sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela pegou um viés do curso dela, que não é uma disciplina propriamente do curso, mas que é ensinada no curso, e ela vai escrever sobre isso, né? Então, muito tempo sem direção não adianta. Exatamente, Luiz Felipe falando, né? Então não adianta, a gente precisa ter uma direção, a gente precisa ter uma rota, porque senão a gente se perde,
Porque é só você pensar assim, no caminho que você vai fazer para o centro da cidade. Eu vou do Recreio, da Barra da Tijuca para o centro da cidade. Eu tenho várias opções, mas sempre tem uma rota mais direcionada. Então, ter a orientação de uma pessoa que é especializada, que tem a expertise, é muito melhor, com certeza. Direção é muito bom. Fui orientada por você. Eu poderia publicar agora, tendo em vista que na época eu não pude fazer. Perfeito, meu amor. Estou às ordens. Entre em contato comigo no direct, tá? Não consegue encontrar muita literatura do tema que eu escolhi. O que você faz? Manda um direct para mim também, Douglas. O Douglas é chefe de cozinha, gente. Olha que maravilha. Então, vamos aqui também trocar aqui informações, né? Então, ele é chefe de cozinha, cozinha belamente. Então, o que você quiser de literatura, você manda para mim que eu te dou também umas orientações nesse sentido, tá? Eu sou só orientadora de civil. Civil é a minha área específica, né? Mas eu também, como a gente estuda o direito como um todo, eu sou especialista em direito civil, mas a gente acaba tendo também uma visão mais generalizada sobre o direito como um todo. Mas então a gente pode também orientar nesse sentido. Como eu falei para vocês, eu vou dar sugestões de temas. Então, eu ajudo muitos alunos, quem já foi meu aluno sabe disso, né? Falou, professora, me ajuda aqui. Teve um dia no ano retrasado, no dia 23 de dezembro, eu no shopping lá correndo que eu ia viajar, uma aluna perguntou e eu tô lá respondendo. Então é assim, né? A gente se ajudando, é a colaboração. É por isso que eu falo, tanto na advocacia quanto no magistério superior, esse espírito colaborativo, ele é muito importante, né? Porque a gente não vai vencer sozinho. Quem vence sozinho não está vencendo na verdade, porque é em equipe, né, que a gente vai vencer junto. Então é por isso que a gente precisa ter esse pensamento colaborativo, humanizado, que é muito importante. Queria uma sugestão de tema no âmbito da violência doméstica. Sim, Mariana, aí a violência doméstica é um tema que também já está muito batido, mas se você encontrar um viés específico, você estudar, por exemplo, no GCRIM do Fórum da Barra da Tijuca, quantas ações de processo de violência doméstica foram solucionados ali, né? Então você pode ter esse viés de uma pesquisa empírica. O que é uma pesquisa empírica? É uma pesquisa de campo. Então você vai ficar lá, você vai informar ao cartório, né, ao juiz, ao secretário do juiz, ao oficial do cartório, que você está realizando uma pesquisa sobre aquele tema, e aí você vai fazer uma pesquisa de quantos, só estou dando uma ideia, tá? De quantos processos ali tramitaram sobre violência doméstica, quantos foram solucionados, e aí você vai fazer uma pesquisa, qual é o perfil das mulheres que sofrem violência doméstica, qual é a idade delas. Você também pode fazer uma pesquisa perguntando, e aí você vai colocar no apêndice, no anexo, que eu vou também explicar numa aula determinada qual é a diferença de apêndice e de anexo. Ai, gente, eu tô perdendo aqui as perguntas. Queria escrever sobre o que teve no dia 13, sobre amantes têm direitos. O que acha, professora? Bom, isso já foi votado no STF, né? Por 6-5 que amante não tem direito, mas também é um tema muito amplo, então a gente vai ter que realmente verificar no trabalho o que é a condição de amante, porque às vezes aquela pessoa é casada no papel, né, como as pessoas habitualmente falam, mas ela já está separada de fato. Então ali não é questão de ter amante, é a questão de união estável. Então eu faço muito isso também, divórcio de pessoas que já estão separadas há muito tempo. Então você pode ter esse viés de quantas pessoas também se separam e não efetivam o divórcio. Porque uma pessoa só pode casar novamente se ela for divorciada, que eu não vou entrar aqui nos detalhes da questão do que é união estável e casamento, mas isso aí também é algo que é interessante também estudar,
né? Você fazer uma pesquisa, você mandar um formulário para as pessoas responderem, o formulário no Google, que eu também ensino a fazer. Então é muito interessante, que aí no final você vai ter um resultado da sua pesquisa. O TCC do período passado, a maioria foi violência doméstica. Pois é, então vamos sair um pouco disso, a não ser que tenha uma problematização. Aí é diferente, porque um trabalho que vai demonstrar quantas ações de violência doméstica já foram, já tramitaram ali naquele fórum, naquela vara, naquele juizado, né, de violência doméstica contra a mulher, e quantos foram solucionados efetivamente, então aí já começa a ficar interessante. Por quê? Porque a mulher ir a uma delegacia para fazer uma denúncia e depois aquilo ficar por isso mesmo, né, como aconteceu fatalmente com aquela juíza, que horror, né, foi horrível aquilo chocou todo mundo. Como todo dia acontece. Aí começa a ficar mais interessante. No meu TCC eu vou apresentar um tema como uma problemática. No final do trabalho eu tenho que apresentar uma solução. Não apresentar aquela solução pronta, tá, Vinícius? Mas possíveis soluções. Você vai propor possíveis soluções. E é isso que é muito interessante. Que a gente vai ver alguma coisa que a gente não concorda e a gente vai propor soluções, porque falar o que todo mundo fala, isso não é um trabalho científico. Então o TCC, na verdade, ele não é ensinado dessa forma, né? Que, vou colocar lá um tema de a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela já existe, então tem que ter um problema, né? A ideia é delimitar ao máximo um tema para facilitar. Exatamente, Bia. A ideia é essa, a delimitação do tema, que a gente vai também ter uma aula sobre isso. Essa é a ideia. Por quê? Porque quanto mais você vai filtrando, né? Quanto mais você vai delimitando, e o que é delimitar? Por limites. Senão a gente vai falar de uma coisa muito abrangente, aí o seu trabalho não fica tão interessante. Por quê? Porque se a gente delimitar, aí vai despertar no leitor a vontade de ler o seu trabalho. E quantas vezes a gente pode também ajudar alguém a respeito de algum assunto? Por quê? Porque você problematizou. Não choveu no molhado, entende? Porque tem gente que chove no molhado, ou seja, fala aquilo que todo mundo já sabe. Então, acaba não sendo instigante falar sobre aquele tema. Então é interessante essa delimitação, né? Rodrigo Braga entrou aqui. O Rodrigo é um incentivador de alunos também. Muito importante que os professores também estejam atentos a isso. O Rodrigo está sempre falando com os alunos a respeito dos temas importantes, interessantes. Então é isso, né? Em toda aula que eu dou também eu falo, gente, isso aqui é um tema bacana para falar, né? Como algumas pessoas colocaram, né? Inconstitucionalidade de o maior de 70 anos ter que casar com separação obrigatória, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então isso deve ser gerada, essa inconstitucionalidade, mas é o que eu falo, né? Às vezes o direito ele está muito retrógrado, mas se a gente não ousar, né, as coisas não vão mudar. Então as coisas só mudam se a gente tiver coragem e ousadia para falar assim, ei, peraí, até agora foi assim porque na lei está assim, ou porque o mundo instituiu assim, mas eu quero que isso mude. Então é com a forma que a gente vai falando, mas não é com argumentos, né? Que a gente sabe que nem sempre que a gente tem razão a gente ganha uma causa. Às vezes não é só na justiça, é na vida. Então às vezes é muito importante que a gente saiba usar o argumento correto, né? Que muitas vezes um bom argumento derruba a razão, né? Então ter razão nem sempre significa êxito. Muito importante que a gente tenha argumento, e é o que eu falo, as jurisprudências só existem porque alguém foi lá, um advogado, e eu faço muito isso, né? E até o Rodrigo está convidado a publicar também, todos os professores, todos os meus colegas, e nesse projeto que é para todo mundo, né? Não só do direito, como eu já falei aqui. Então é muito importante isso. Ótimo tema, vou pensar nele quando acabar de escrever meu tema sobre união homoafetiva. Pois é, Bianquinha. A Bianquinha fez parte também do volume 1. E ela falou sobre adoção, agora ela vai falar sobre as relações homoafetivas, e que precisa também
ter uma problematização. O Diego, que está aqui, o Diego, ele vai fazer parte do volume 3 e ele escreveu sobre o racismo estrutural. Olha que interessante, gente. Quanto tempo que a gente vive isso no mundo, né? Então, é muito importante que a gente venha a tocar em determinados assuntos, mas problematizando corretamente, que aí o seu trabalho vai se tornar interessante e instigante. Então, fazendo aqui uma recapitulação, e coloquem as dúvidas aqui de vocês, as observações, que a gente vai interagindo aqui na live, que aí a live fica mais interessante quando a gente tem essa forma de interagir, né? E aí, os 4 pontos que nós falamos hoje, né? Para a gente recapitular, que eu gosto muito disso, isso é muito importante também para fixar o conteúdo. Exemplo é muito bom, então muito bom que você tenha exemplos no seu tema, no seu trabalho, no seu artigo, no seu TCC. Pode ser um exemplo de uma notícia, pode ser um exemplo de uma jurisprudência, pode ser exemplo de algum ocorrido na sociedade. Então, muito importante porque as pessoas fixam, porque as pessoas entendem melhor e aí dá para fixar aquele conteúdo, né? Então, recapitulando. Primeiro ponto, identidade temática, você tem que gostar do tema. Segundo ponto, você tem que solucionar um problema. Terceiro ponto, você precisa ter uma base doutrinária para que você possa realizar uma pesquisa que seja consistente. E quarto ponto é o tempo hábil que você vai ter, a relevância temática, e o quinto ponto é o tempo hábil que você vai ter que se programar para escrever o seu trabalho. Primeiro para pesquisar, depois para escrever. Então pense em alguma coisa que te inquiete, pense naquilo que você goste, que você gosta, né? Um tema que lhe cause essa inquietação. Qualquer dúvida, me chame no direct. Não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui, porque aí eu tô ao vivo, eu não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui. Mas eu vou colocar para vocês o link do curso. Pior que eu não sei fazer isso aqui agora, mas tudo bem. A gente vai colocar toda semana pontos principais na bio depois, tá bom? No Linktree, eu tenho um Linktree que ali são ir no canal do YouTube, depois a gente vai colocar ali no Linktree o link da aula também, que aí eu já tenho uma página para que você que se interessou possa ali só se inscrever, tá? Não precisa fazer pagamento algum, só se inscrever por enquanto. E aí a gente vai colocar lá na bio, tá? Então, obrigada, Luiz Felipe, que você me ajudou, porque aqui eu tô ao vivo, não tem como colocar lá, né? Mas tudo bem. E aí, gente, é isso. Toda quinta-feira nós vamos nos encontrar. Foi muito boa essa interação, essa primeira aula aqui, para que vocês possam ter noção de como vamos escolher o tema. Jonatas, meu querido amigo, você é nota 1000. Tá convidado também para publicar, tá, Jonatas? Você é um querido também, saudades de você. Provavelmente a gente vai estar na formatura juntos aí no sábado, né? A formatura do povo lá de Sulacap. Muito bom, né? A gente ser querido pelos alunos, a gente ter essa proximidade com os alunos que é tão importante hoje, né? Conte comigo também sempre, meu querido. Então é muito importante a gente ter essa proximidade, ser gentil, educado, né? Tá sempre disposto, mesmo tendo 1000 afazeres, né? Porque eu advogo, sou mãe, sou esposa, agora você é vovó, né? Então, muito bom que a gente esteja aqui sempre juntos e contem comigo sempre também, tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tem muita gente aqui que agradeceu aqui pela live. Então, toda quinta-feira nós vamos estar juntos. Muito obrigada. Foi ótimo, foi excelente. E é isso, gente. Vamos destravar a escrita, vamos publicar, vamos escrever.
cada semana. A minha querida Mônica aqui também está convidada também para publicar. Ela é excelente, ela é advogada só de pensão militar. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre pensão militar, é com ela. E aí é isso, a gente um vai ajudando o outro, um vai indicando o outro, e é isso, a gente cria aí uma comunidade que o universo é o limite. Obrigada pela disponibilidade, isso aí, meu amor, sempre, né? Você foi minha aluna, sabe como é que eu sou, cada aula ali vou falando um monte de coisa, e aí vocês vão também aprendendo e a gente vai crescendo juntos, que esse é o propósito, tá? Então, é crescer juntos, como sempre, muito bom. Obrigada, Rose. Não canso de me ouvir. Obrigada, Verônica. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos aqui crescer juntos. Vamos deslanchar, né? Porque o universo é o limite e a gente vai aqui um ajudando o outro, colaborando, contribuindo. E é assim que a vida é. Que fica melhor para todo mundo e muito prazeroso. Um grande beijo para vocês. Melhor professora de direito civil. Obrigada, meu amor. Também vou criar uns conteúdos aí para ensinar direito civil, para fazer revisão de família, sucessões, parte geral. É isso, tá? Um grande beijo, uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Até quinta-feira que vem. Um grande beijo. Dia 4 de fevereiro. Beijos, queridos. Já deu tudo certo. Isso aí. Beijo.